Boa tarde. Então, eu tô aqui hoje, né, pós-feriado, lendo o livro da Bell Hooks, aquele que tem o título E Eu Não Sou Uma Mulher, pensamentos, né, negros e feministas. Ela aborda nesse livro. E logo, eu já parei logo aqui no início com um diálogo que ela tem com uma autora também estadunidense, chamada Tilly Olsen, não sei se essa é a pronúncia correta. É uma mulher ativista do movimento de libertação da mulher, né? E ela era integrante, né, de uma liga comunista na década de 30. E ela traz em suas obras, é uma obra de ficção, e tem um conto que eu fiquei emocionada agora quando eu terminei de ler, e eu quero compartilhar esse conto que foi difícil achar porque ele não é. Eu só consegui achar porque uma aluna da Unicamp traduziu. O título do livro desse conto é Estou aqui em pé passando roupa. Então ela traz para esse texto, né, para esse conto, a história, uma história de culpa. Ela se sente culpada por não ter abraçado a filha, né, a primogênita, quando poderia ter abraçado, ter acolhido, devido a esse lugar de mulher na sociedade, é esse lugar que precisaria deixar a filha e os outros filhos sozinhos, até mesmo no orfanato, para conseguir sobreviver. Então é uma obra, uma história sobre culpa, que é narrado na primeira pessoa. E esse título Passar Roupa, esse movimento do passar roupa, representa, né, os pensamentos dessa narradora, é um diálogo entre o passado e o futuro. Enquanto ela está ali passando a roupa, ela está conversando com ela mesma, revisitando as suas memórias passadas e dialogando com o futuro, né? Então eu fiquei emocionada com essa leitura e eu vou estar lendo uma aqui, tá bom? Eu continuo passando roupa. Escrito por Tilly Olsen e traduzido por essa estudante que eu falei, Rafaela Darós, da Unicamp. Eu continuo passando roupa. E o que você me perguntou se move de um lado para o outro com o ferro. Eu gostaria que você arranjasse um tempo para vir conversar comigo sobre a sua filha. Tenho certeza que você pode me ajudar a entendê-la. Ela é uma jovem que precisa de ajuda e que eu estou profundamente interessada em ajudar. Quem precisa de ajuda? Mesmo se eu fosse, mesmo se eu fosse, que bem eu faria? Você acha que por eu ser mãe dela, eu tenho uma chave ou que de alguma forma você pode me usar como uma chave? Ela viveu 19 anos. Há toda uma vida que aconteceu fora de mim e além de mim. E quando há tempo para lembrar, para separar, para pesar, para estimar, para totalizar, eu vou começar e haverá alguma interrupção, e eu terei que reunir tudo de novo. Ou eu vou ficar consumida por tudo que eu fiz ou não fiz com o que eu poderia ter sido e o que não tinha como ser de outro jeito.
Ela era um bebê lindo, a primeira e única dos 5 que foi linda ao nascer. Você não consegue nem imaginar como era nova e inquieta sua tenacidade em sua tenra graça. Você não a conhecia em todos aqueles anos que ela era considerada familiar, ou não a viu observar suas fotos de bebês, me fazendo dizer a ela de novo e de novo como ele havia sido linda. E seria. Eu dizia a ela, e era agora, para todos que a vissem. Porém, os que a viam eram poucos ou não existentes, incluindo eu mesma. Eu amamentei ela. Eles acham que isso é importante hoje em dia. Eu amamentei todas as crianças, mas com ela, com toda a rigidez feroz da primeira maternidade. Eu fiz como os livros da época diziam. Apesar de seus choros me maltratarem e os meus peitos latejarem com dor, eu esperava até a hora que o relógio definia. Por que eu digo isso? Eu não sei se isso sequer importa ou se explica qualquer coisa. Ela era um bebê lindo. Ela assoprava bolhas brilhantes de som. Ela amava movimentos, amava luz, amava cor e texturas. Ela ficava deitada no chão em seu macaco azul, pressionando a superfície com tanta força, em êxtase, que suas mãos e pés ficavam azuis. Ela era um milagre para mim. Mas quando ela tinha 8 meses, eu comecei a ter que a deixar com de baixo, a vizinha de baixo durante o dia, para, para quem ela não era um milagre algum, pois eu trabalhava ou procurava por trabalho, e o pai de Emily não conseguia mais suportar compartilhar vontades com nós. Ele escreveu em sua carta de despedida. Eu tinha 19 anos. Era um mundo pré-crise, pré-depressão. Eu sabia, eu saía correndo assim que eu saía do bonde, correndo enquanto subia as escadas. O lugar tinha um cheiro azedo, acordada ou dormindo e acordando no susto. Quando ela me via, ela começava um choro entupido, que eu não conseguia confortar, um choro que eu ainda consigo ouvir. Depois de um tempo, eu consegui um bico durante a noite para eu para que eu pudesse ficar com ela durante o dia, e foi melhor. Mas chegou ao ponto em que eu tive que levá-la até a família dele, né, e deixá-la com eles. Levou um bom tempo para que eu conseguisse um dinheiro para pegar ela. Ela pegou catapora e eu tive que esperar mais. Quando ela finalmente voltou, eu mal a conhecia, andando rápido e impacientemente, como seu pai, parecendo-se com seu pai, e vestida em uma roupa vermelha, fajuta que amarelava sua pele e realçava as marcas da catapora. Toda a sua graça de bebê havia desaparecido. Ela tinha 2 anos. Tinha idade suficiente para ir para a creche, eles disseram. E eu ainda não sabia o que eu sei agora. A fadiga de um dia longo e as lacerações da vida em grupo desses tipos de creches que são apenas lugares para largar as crianças. Mas a verdade é que eu não faria diferente se eu soubesse. Era o único lugar que eu tinha. Era a única forma que poderíamos ficar juntas. A única forma de eu conseguir ter um emprego. E mesmo sem saber, eu sabia. Eu sabia que a professora era maligna, porque isso tem estado marcado na minha memória por todos esses anos. O menininho curvado no canto, o tom áspero da mulher. Por que você não vai lá fora? Porque o alvo te bate? Isso não é motivo, pode sair, seu medrosinho. Eu sabia que a Emily odiava mesmo que ela não se agarrasse em mim e implorasse: não vai, mamãe, como as outras crianças nas manhãs. Ela sempre tinha um motivo para que ficássemos em casa.
Mamãe, você parece doente. Mamãe, eu estou doente. Mamãe, as professoras não estão lá. Elas estão doentes. Mamãe, a gente não pode ir. Teve um incêndio lá ontem à noite. Mamãe, hoje é feriado, não tem escola. Eles que me falaram, mas nunca era um protesto direto, nunca uma rebelião. Eu penso nos outros em seus 3, 4 anos, suas explosões, seus temperamentos, suas denúncias, suas demandas. E de repente eu me sinto enjoada. Eu coloco o ferro de lado. O que em mim demandou tanta bondade dela? E a que custo para custar dela tanta bondade? O senhor que vivia na rua de trás uma vez disse, de forma gentil: Você devia sorrir mais para Emily quando você olha para ela. O que aparecia em meu rosto quando eu olhava para ela? Eu a amava. Eu fazia todos os atos de amor. Foi só com os outros que eu lembrei do que ele falou, e era a afeição da felicidade, e não de cautela ou de rigorosidade ou de preocupação que eu oferecia a eles. Tarde demais para Emily. Eu não sorri facilmente, e menos ainda quando ela quer, como é fluido. Você deve ter visto ela em suas pantomimas. Você falou do talento raro dela para a comédia de palco, que desperta risadas tão queridas do público que eles aplaudem e aplaudem e pedem para ela não ir embora. De onde vem essa comédia? Não tinha nada disso nela quando ela voltou para mim pela segunda vez, depois de eu ter mandado ela embora de novo. Agora, ela tinha um novo pai para aprender a amar. E eu acho que talvez tenha sido um tempo melhor. Menos quando a deixávamos sozinha de noite, falando para nós mesmos que ela já tinha idade. Você não pode ir depois, mamãe? Tipo, amanhã? Ela perguntava. Vai ser só um pouquinho que você vai ficar fora, você promete? Quando nós voltamos, a porta da frente estava aberta, o relógio no chão, rigidamente acordada. Não foi só um pouquinho, eu chorei, eu te chamei 3 vezes, só 3 vezes. E aí eu desci as escadas para abrir a porta para que você viesse mais rápido. O relógio estava falando muito alto. Eu joguei fora, estava me assustando. O que ele falava? Ela falou que o relógio falava alto de novo na noite em que eu fui ao hospital para ter Susan. Ela estava delirando com a febre que vem antes do sarampo, mas ela estava completamente consciente por toda a semana em que eu estive fora e na semana depois que chegamos em casa, quando ela não podia chegar perto do bebê ou de mim. Ela não melhorou. Ela continuou magra como um esqueleto, não querendo comer, com pesadelos noite após noite. Ela me chamava e eu despertava da exaustão para sonolentamente dizer: Está tudo bem, meu amor, vá dormir, é só um sonho. E se ela ainda me chamasse, eu dizia em uma voz mais severa: Agora vá dormir, Emily, não há nada para te machucar. 2 vezes, apenas 2 vezes, quando eu tinha que levantar pela Susan de qualquer forma, eu ia ficar um pouco com ela. Agora que já é tarde demais, como se ela fosse me deixar abraçá-la e confortá-la como eu faço com os outros. Eu levanto e vou até ela já na primeira vez, quando ela geme ou se agita muito. Você está acordada, Emily? Quer que eu pegue algo para você? E a resposta é sempre a mesma. Não, eu estou bem. Vá dormir, mãe. No hospital, eles me convenceram a mandá-la para uma casa de convalescência no interior, onde ela vai ter o tipo de alimentação e cuidados que você não consegue oferecer a ela, e você vai poder focar no bebê novo. Eles ainda mandam crianças para esse lugar. Eu vejo as fotos na sessão
de sociedade do jornal de jovens elegantes planejando festas para arrecadar dinheiro, ou dançando nas festas, ou decorando ovos de Páscoa, ou enchendo meias de Natal de presentes para as crianças. Eles nunca colocam foto das crianças, então eu não sei se as meninas ainda vestem aqueles laços vermelhos gigantes e aqueles olhares devastados todo domingo quando os pais podem visitar, a menos que notificados do contrário, como nós fomos notificados nas 6 primeiras semanas. Ah, é um lugar lindo, com gramados verdes e árvores altas e camas de flores caneladas. Nas sacadas de cada cabana ficam as crianças, as meninas em seus laços vermelhos e vestidos brancos, e os meninos em ternos brancos e gravatas vermelhas gigantes. Os pais ficam para baixo gritando para serem ouvidos, e as crianças gritam para baixo para serem ouvidas. E entre eles tem uma parede invisível. Não contaminar com germes parentais ou afeição física. Tinha uma menina pequena que sempre estava de mãos dadas com a Emily. Seus pais nunca vinham. Em uma, em uma visita, ela tinha sumido. Eles colocaram ela na cabana rosa. A Emily gritou em explicação. Eles não querem você amando ninguém por aqui. Ela escrevia uma vez por semana, e a escrita laboriosa de uma criança de 7 anos. Eu estou bem. Como está o bebê? Se eu escrever minha carta bem, eu vou ter uma estrela. Beijo. Nunca tinha uma estrela. Nós escrevíamos às vezes cartas que ela nunca podia guardar, apenas escutar, ler uma única vez. Nós simplesmente não temos espaço para que as crianças guardem possessões pessoais. Eles explicaram pacientemente quando nós juntamos nossos gritos em um domingo para suplicar o quanto significaria para Emily, que amava tanto guardar coisas, ser permitida a guardar suas cartas e cartões. A cada visita ela parecia mais frágil. Ela não está comendo, eles nos falaram. Eles tinham ovos de gema mole para o café da manhã ou uma papa com caroços. A Emily disse depois. Eu deixava lá na minha boca e não engolia. Nada tinha um gosto bom, só o frango. Nos levou 8 meses para conseguirmos com que ela fosse liberada. E só o fato de que ela conseguiu de volta tão pouco dos 3 quilos que perdeu, convenceu a servidora social. Eu costumava tentar abraçá-la e amá-la depois que ela voltou, mas seu corpo ficava duro e depois de um tempo ela me afastava. Ela comia pouco. Comida a deixava enjoada e eu acho que muito da vida também. Ah, ela tinha leveza e um brilho físico cintilando enquanto deslizava em skates, pulando como uma bola de cima para baixo da corda, andando na colina, mas eram momentos efêmeros. Ela se afligia com sua aparência, magra e sombria, e parecendo meio estrangeira em um tempo em que toda garotinha deveria se parecer com uma réplica cheinha da Shirley Temple. A campainha às vezes tocava para ela, mas ninguém parecia vir brincar em casa ou ser uma melhor amiga. Talvez porque nós nos mudássemos tanto. Tinha um garoto que ela amou dolorosamente por um ano. Meses depois, ela me contou como ela pegava moedinhas da minha bolsa para comprar doce para ele. Alcaçuz era o favorito dele, e eu levava um pouco todo dia, mas ele ainda gostava mais da Jennifer do que de mim. Por que, mamãe? O tipo de questão não tem resposta. A escola era uma preocupação para ela. Ela não era esperta ou rápida em um mundo em que esperteza e rapidez são facilmente confundidos com habilidade para aprender.
Para seus professores explorados e exasperados, ela era uma aluna lenta, muito esforçada, que continuava tentando alcançar os outros, mas que faltava com muita frequência. Eu deixava ela faltar, apesar da doença muitas vezes ser imaginária. Quão diferente da minha recém-rigidez acerca da presença com os outros. Eu não estava trabalhando. Nós tínhamos um novo bebê. Então eu estava em casa de qualquer forma. Às vezes, quando a Susan já tinha idade suficiente, eu deixava ela ficar em casa também, para que todos ficassem juntos. Na maioria das vezes, Emily tinha asma, e sua respiração áspera e difícil enchia a casa com um som curiosamente tranquilo. Eu levava dois espelhos antigos e suas caixas de coleção para a cama. Ela escolhia continhas e brincos, tampas de garrafas e conchas, flores secas e bolinhas de gude. Todo tipo de aleatoriedade. E aí ela e Susan brincavam de reinado, fazendo paisagens e decoração, dando movimentos a eles. Esses foram os únicos momentos de parceria pacífica entre ela e Susan. Eu me afastei aos poucos disso, do sentimento venenoso entre elas, aquele terrível equilíbrio de dores e necessidades que eu tinha de fazer entre as duas, o que fiz tão mal nos anos anteriores. Ah, existem conflitos entre os outros também, cada um humano, necessitando, demandando, machucando, tomando, mas apenas entre Emily e a Susan. Não, da Emily para a Susan, que havia um ressentimento corrosivo. Parece tão óbvio na superfície, mas na verdade não é. Susan, a segunda filha, Susan, a menina de ouro, com o cabelo enroladinho e gordinha, rápida e articulada e confiante. Tudo que Emily não é em aparência e jeito. Susan, sem conseguir resistir às coisas preciosas da Emily, perdendo e às vezes desajeitadamente quebrando elas. Susan contando piadas e charadas para as visitas pelos aplausos, enquanto a Emily ficava sentada silenciosamente. Ela me dizia depois: aquela charada era minha, mãe, eu que contei para a Susan. Susan, que apesar dos 5 anos de diferença em idade, estava apenas um ano atrás de Emily em desenvolvimento físico. Eu fico feliz pelo desenvolvimento lento que aumentou a diferença entre ela e seus contemporâneos, apesar dela ter sofrido por isso. Ela era muito vulnerável para aquele mundo terrível de competição juvenil, de enfeitamento e ostentação, de incansavelmente se comparar com todos os outros, de inveja. Se eu tivesse cabelo, se eu tivesse cabelo acobreado, se eu tivesse aquela pele, ela se atormentava o suficiente para não se parecer com os outros. Tinha falta de segurança suficiente. A necessidade de estar consciente das palavras antes de falar. A preocupação constante. O que estão pensando de mim? Sem ter tudo aumentado pelos desejos físicos impiedosos. O Rony está chamando. Ele fez xixi e eu o troco. É raro esse tipo de choro agora. Aquele momento da maternidade está quase para trás, quando a minha orelha não é minha, mas é um equipamento que deve estar sempre atento ao choro de uma criança, ao chamado de uma criança. Nós nos sentamos por um tempo e eu seguro ele, olhando para a cidade espalhada em carvão, com suaves ilhas de luz, balancinho. Ele respira e se enrola. Eu carrego ele de volta para a cama, dormindo, balancinho, uma palavra engraçada, uma palavra da família herdada da Emily. Balancinho, inventada por ela para dizer conforto. Desse de outras formas,
Ela deixa sua marca e eu digo em voz alta. E eu me assusto com o que eu disse. O que eu quero dizer? O que eu comecei a reunir, a tentar fazer ser coerente? Eu estava nos terríveis anos de crescimento, anos de guerra. Eu não lembro bem deles. Eu estava trabalhando. Tinha quatro mais novos agora. Não havia tempo para ela. Ela teve que me ajudar a ser mãe, a ser faxineira, a fazer as compras. Ela teve que ajustar sua marca. Manhãs de crise e histeria, tentando fazer almoços, pentear cabelos, achar casacos e sapatos, todo mundo para a escola ou para a creche a tempo, o bebê pronto para o transporte. E sempre com um caderno rabiscado por algum dos menores, o livro emprestado pela Susan e aí perdido, o dever de casa não feito, correndo para aquela escola gigante em que ela era apenas uma. Ela estava perdida, ela estava largada, sofrendo por sua falta de preparo, gaguejando e sem segurança em suas aulas. Tinha tão pouco tempo à noite depois das crianças estarem todas na cama. Ela tinha dificuldade com livros, sempre comendo, e foram nesses que ela desenvolveu seu enorme apetite que é lindar em nossa família. E eu ficava passando roupa, ou preparando comida do próximo dia, ou escrevendo uma carta para o Bill, ou cuidando do bebê. Às vezes, para me fazer rir ou para sair do seu desespero, ele imitava acontecimentos ou pessoas da escola. Eu acho que eu disse uma vez: por que você não faz algo assim num show de talentos da escola? Em uma manhã, ela me telefonou no trabalho, quase incompreensível através do choro. Mãe, eu fiz, eu ganhei. Eles me deram o primeiro lugar. Eles aplaudiram muito e não queriam nem me deixar sair do palco. Agora, de repente, ela era alguém, e tão prisioneira da sua distinção como ela havia sido da sua anonimidade. Ela começou a ser chamada para se apresentar em outras escolas, até em universidades. E aí, em cidades e em festas do estado, nós também fomos na primeira vez. Eu apenas a reconheci naquele primeiro momento, quando magrinha e tímida, ela quase se afogou nas cortinas. E então, essa era a Emily, o controle, a ordem, a tiração de sarro mortal e viciosa, o encantamento, e aí o público rugindo e batendo os pés, relutante de deixar essa rara e preciosa risada ir embora de suas vidas. Depois, você deveria fazer alguma coisa com ela, com um dom desses, mas sem dinheiro ou sem saber o que eu poderia fazer? Nós deixamos tudo para ela. E o talento normalmente é um vórtice entupido e solidificado, enquanto é usado e desenvolvido. Ela está vindo. Ela desce as escadas, pulando 2 degraus por vez, com seu passo gracioso e leve. E eu sei que ela está feliz hoje. O que quer que eu tenha levado à sua ligação não aconteceu hoje. Você nunca vai terminar de passar roupa, mãe? O Weasley pintou a mãe dele em uma cadeira de balanço. Eu teria que pintar a minha sobre uma tábua de passar. Essa é uma de suas noites comunicativas, e ela me conta tudo e nada enquanto prepara um prato de comida congelada. Ela é tão encantadora. Por que você me chamou para conversar mesmo? Por que você está preocupada? Ela achará o seu próprio caminho. Ela começa a subir as escadas para o quarto. Não me acorde com os outros de manhã, mas eu pensei que você tivesse em semana de prova. Ah, isso aí. Ela volta, me beija e diz de maneira descontraída: em alguns anos seremos pozinho de bomba atômica. Elas não importam nem um pouco.
Ela já disse isso. Ela acredita. Mas por que eu tenho desentupido o passado e tudo que compõe um ser humano é tão pesado e cheio de significado para mim e eu não consigo suportar isso essa noite? Eu nunca vou totalizar tudo. Eu nunca vou, enfim, dizer. Ela era uma criança para quem raramente sorriam. O pai dela me deixou quando ela tinha 1 ano. Eu precisei trabalhar por seus primeiros 6 anos, quando havia trabalho, ou eu a mandava para seus parentes. Tiveram anos em que ela teve cuidadores que ela odiava. Ela era sombria e magra e parecia meio estrangeira em um mundo em que o prestígio ia para as lourinhas de cabelo enrolado e covinhas. Ela era lenta quando a esperteza que era premiada. Ela era fruto de um amor ansioso e não orgulhoso. Nós éramos pobres e não podíamos pagar o preço de um solo para o seu crescimento saudável. Eu era uma mãe jovem, eu era uma mãe distraída. Tinha outras crianças me pressionando, demandando. Sua irmã mais nova parecia tudo o que ela não era. Tivemos anos que ela não queria que eu a tocasse. Ela guardava muito para si mesma. Sua vida era tão pesada que ela precisava guardar muito para si mesma. Minha sabedoria veio tarde demais. Ela tem muito dentro de si e provavelmente pouco sairá disso. Ela é fruto de sua época, da depressão, da guerra, do medo. Deixe ela, para que tudo que há dentro dela não floresça, mas enquanto floresce, ainda há o suficiente com que se viver. Só a ajude a saber. Ajude a fazer com que exista motivo para ela saber que ela é mais que esse vestido na tábua de passar, indefesa contra o ferro. Um conto que emociona, né? E traz, assim, muitos fios que a gente poderia estar aqui conversando, né? Falando sobre algumas denúncias, né? Sobre o racismo, sobre a maternidade, a pobreza e tantos outros. Como esse vídeo já está muito longo, coloque aí nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse conto e quais os fios que nós podemos estar puxando através, em cima desse conto, com o que foi dialogado aqui com que essa autora traz pra gente, né? A Tilly Olsen. Abraços.